quinta-feira, tudo bem? Vamos para nossa aula de história. Hoje vamos continuar falando sobre a tradição que passa pela oralidade. Lembram que a oralidade é aquilo que a gente fala, é tudo aquilo que a gente expressa através da nossa voz, através de algo que não é escrito. E muita coisa da nossa cultura veio pela oralidade e não pela escrita. Mas o que a gente vai focar hoje é na questão do porquê ou do surgimento ou da origem das várias e diversas línguas que o nosso mundo tem. Vocês sabem que não temos só o português, nós mesmos na escola estudamos a língua inglesa, né? A gente estuda outras línguas, tem o espanhol, tem o francês, tem o alemão, mas da onde surgiu essas línguas? Da onde surgiu? Lembra na aula de artes que a gente estava vendo as línguas africanas? Como é diferente e como tem palavras que são parecidas com as nossas? Então a gente vai ver um pouquinho disso lá no nosso livro, na página 16 e 17, a gente vai ver um pouquinho do surgimento dessas línguas. Elas são línguas que surgiram de outras línguas. Como a gente sabe, muitas coisas, muitas culturas são trazidas para nós e a gente pega a cultura dessas pessoas que vêm, que moram com nós, que convivem com a gente, certo? Então, quando os africanos vieram para cá, os portugueses vieram para cá, a gente teve contato com eles e a nossa língua ia mudando. Os índios não falavam português. Os índios tinham a língua deles, mas com a convivência com os africanos, com a convivência com os portugueses, muito da cultura deles, muito da língua deles também mudou. Lembra do Pedro Vaz de Caminha, que chamou de rede aquilo que os índios chamavam de ini? Eles chamavam de ini aquilo que eles usavam para descansar. E Pedro Vaz de Caminha achou que parecia uma rede de pesca e chamou então de rede. E hoje a gente ainda chama ela de rede. E os índios também começaram a chamar ela de rede. Isso tudo foi uma variação na língua deles, que eles foram tendo, eles foram perdendo ou foram acrescentando e foi virando uma nova língua. Tanto que hoje o nosso português é diferente do português de Portugal. Então, temos diferenças na língua. Como a gente pode ver, aqui na página 17, ele vai falar que o português, o francês, o italiano e o espanhol são línguas de origem do latim. Latim é uma língua muito falada, na verdade era a língua principal lá na antiga Roma, e todo mundo falava o latim. E desse latim saiu várias outras línguas. Então, se a gente for ver aqui embaixo, nós temos um desenho explicativo muito interessante na página 17, que ele vai dizer que o latim é como se fosse um tronco de uma árvore, ou a língua em si é um tronco de uma árvore, que ela cresce e depois vai criando os seus galhos, os seus ramos. E esses galhos e esses ramos são as outras línguas que geram essa língua. Então, o que quer dizer? O latim, como exemplo, o latim, ele é uma língua e ele foi crescendo a ponto de ter ramos e ter galhos e criar outra língua, como ele criou o espanhol, como ele criou o português, o francês e o italiano. Que interessante, né? De uma língua, criou várias outras. E aqui, vocês conhecem o latim? Conhece alguma palavra em latim? Olha o que a prof trouxe aqui em latim. Olha essa frase em latim. Estou com saudades de vocês. Em latim. Sabem pronunciar? Eu não sei. Sabe o que a gente pode fazer? Coloquem essa frase lá no Google Tradutor e coloquem para ouvir. Olha que interessante essa língua. Agora, sobre essa parte, sobre a língua, você vai responder a questão da atividade 18. Respondam essas questões e vamos lá para o nosso CA, na página 71, 72, 73 e 74. A gente vai falar sobre toda essa questão da tradição através da oralidade, lá no nosso CA, na página 71 a página 74. Por hoje era isso, nós estamos terminando essa questão da tradição pela oralidade. Espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido e qualquer dúvida pode me procurar.